aquele palestrante que todo mundo sabe amar e gostar, não só Rio Preto, mas toda a região do estado de São Paulo todo dia. Fica à vontade. Minhas irmãs, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe. É sempre muito emocionante chegarmos em mais um janeiro aqui no Francisco Cândido Xavier. Já se vão 31 anos de papel, mais algum tempo sem papel. E temos dentro da gente que parece que foi ontem. Muita experiência, muitos amigos passaram por aqui, pessoas que foram muito importantes para que essa casa chegasse onde chegou. Da mesma forma que a equipe de trabalho que está aqui neste momento, nesses instantes. Quero pessoalmente, e também o faço em nome do Otávio, nosso presidente que está viajando, e de toda a equipe de trabalho, agradecer a todos os que direta e indiretamente ao longo desse tempo todo e nos dias de hoje contribuíram para que a casa crescesse, se fortalecesse e produzisse frutos. Sou grato ao Senhor Jesus pela bênção e espero que apareçam mais e mais voluntários para tocar a casa para frente. A casa precisa de voluntários sempre. Mas vamos ao trabalho. A nossa proposta de reflexão hoje é desafio do homem inteligente na Terra. Se nós buscarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo número 7, nós vamos encontrar a missão do homem inteligente na Terra. Nós queremos falar um pouco mais acerca disso, mas buscando conhecer e estudar, comparar e ouvir a doutrina espírita em relação aos desafios que nós seres humanos estamos enfrentando e que vamos enfrentar ao longo de todo esse século e, portanto, do futuro. Quais são os nossos desafios, os nossos maiores desafios? Este é o título da nossa reflexão da noite de hoje. O historiador PhD Yuval Noah Harari, numa obra monumental intitulada 25 lições para o século XXI, nos explica que os nossos maiores desafios para a humanidade estão relacionados globalmente. Não há mais desafios particulares, os desafios são coletivos. Harari diz que o primeiro grande desafio nosso tem a ver com o mundo em que habitamos em termos ecológicos. A atividade do ser humano em termos de ecologia tem colocado em risco, no rumo que está tomando, a própria existência dos seres humanos na Terra. A proposta dos ecologistas é nos alertar para os fenômenos que estão em andamento e se desenvolvendo na Terra e vão causar muitos problemas para os seres humanos, se não colocar em risco mesmo a própria existência dos seres humanos na Terra. É interessante notar quando o Harari fala isso, porque nós espíritas já estamos alertados sobre isso desde o ano de 1960. Em 1960, André Luiz, pelas mãos abençoadas do patrono desta casa, Francisco Cândido Xavier, escreveu um livro absolutamente espetacular e necessário para os espíritas, e o livro chama-se Conduta Espírita. Percebamos, é um livro muito fácil de ler,
Aliás, é um livro que a gente gosta de ler, porque é um livro pequeno, fino e de letra grande. É tudo o que a gente quer. A lição número 32 é um tratado de ecologia. André Luiz vai escrever, fundamentado numa orientação de Paulo de Tarso, somos todos cooperadores de Deus. Ele vai escrever qual deve ser o nosso comportamento dos espíritas, consequentemente do mundo, perante a natureza. Qual é o nosso comportamento diante do mundo em que habitamos? Esse mundo está em risco. E lá ele elenca uma série de comportamentos necessários, e se prestarmos atenção, nós não nos incomodamos muito com as nossas atitudes em relação ao ecossistema. Nós limpamos a nossa casa, mas às vezes nós empurramos a sujeirinha da nossa calçada para a calçada do vizinho. Nós limpamos a nossa casa e muitas vezes não nos incomodamos com a destinação do lixo seletivo, por exemplo. E seria obrigação nossa já pensar em todo o sistema. Chama-nos a atenção ainda que quando André Luiz escreve em 1960 esta página em o livro, ele está antecedendo em 11 anos a fundação dos dois maiores grupos ecológicos do planeta. Um aqui do Rio Grande do Sul, pouco conhecido, o primeiro do mundo, e o tão conhecido Greenpeace, fundado em setembro de 1971. A doutrina espírita antecede a ciência, a doutrina espírita antecede o conhecimento humano, dando-nos um alicerce para que nós possamos estabelecer um novo compromisso comportamental, um primeiro desafio. Mas nós observamos ainda que o mundo, na questão ecológica, está sofrendo as consequências, evidentemente, da utilização do homem da sua própria tecnologia. Estamos adentrando a quinta revolução industrial e o homem não tem prestado muita atenção nas coisas que acontecem no planeta. E nós precisamos urgentemente pensar nisso. Porque a própria atividade econômica que faz todas essas coisas acontecerem no planeta nos influenciam diretamente. E é só observarmos na Terra a dificuldade que nós temos de conciliar as diferenças sociais, as diferenças econômicas que há entre os habitantes do planeta. Estamos todos relacionados pela própria cultura econômica mundial em classes: classe A, classe B, classe C, classe C, classe D e por aí vai. O livro dos Espíritos em Lei de Igualdade vai nos dizer que esta relação de classes e, consequentemente, a interpretação dela nua e crua pela sociedade vigente é uma coisa dos homens, não é Deus que criou as classes sociais. Isso é coisa dos homens e são valorizadas as pessoas quanto mais alta um poder aquisitivo, consequentemente em direção à classe A. O que significa dizer que há uma diferença muito grande entre as pessoas aqui na Terra em termos econômicos. O que tem a ver isso com a doutrina espírita? O que tem a ver isso com o nosso comportamento aqui na Terra? Raciocinemos, e é fácil entender. As 8 pessoas mais ricas do planeta Terra detêm nas mãos a riqueza de metade da população da humanidade. 8 pessoas têm nas mãos a riqueza de 3 bilhões e 700 milhões de habitantes. É muito complicado. No Brasil, os 5 homens mais ricos do Brasil detêm a riqueza de metade mais pobre dos brasileiros. Consequentemente, há uma inversão de valores muito grande, a riqueza está num patamar muito alto e uma quantidade muito grande de pessoas aqui na Terra não tem o mínimo necessário. Aliás, no planeta, hoje, 850 milhões de pessoas passam fome. 850 milhões de pessoas na Terra hoje passam fome. Alguma coisa está muito errada.
mas avancemos um pouco mais nesses números estarrecedores. A cada 5 segundos, estamos falando 5 segundos, morre uma pessoa de fome no planeta em função das desigualdades sociais. E nós outros ainda reclamamos que não tem coisa diferente para comer na geladeira. Reclamamos que não teve peru nesse Natal. Reclamamos que não tem isso ou que não tem aquilo. Allan Kardec propôs para os espíritos a seguinte questão: seria possível dividir a riqueza entre todas as pessoas para que todo mundo tivesse a mesma coisa, a mesma quantidade? E os espíritos disseram que não, porque é preciso levar em conta, evidentemente, o planejamento reencarnatório de cada um, as necessidades evolutivas de cada um, o livre-arbítrio de cada um e, consequentemente, as aptidões e tendências de cada um. Distribuíssem a riqueza para todos e, em pouco tempo, novamente, algumas pessoas deteriam as riquezas em função das suas facilidades de conduzir o mecanismo econômico. Qual é o grande problema, então? O grande problema, então, é justamente fazer com que essa riqueza gere recursos para aqueles que têm menos. O grande problema é o progresso, que às vezes chega na classe mais alta, mas não é estabelecido nas classes mais baixas. Como dissemos na introdução do nosso bate-papo, na mensagem A Missão do Homem Inteligente na Terra, Ferdinando, que é o espírito protetor, diz, em primeiro lugar: por mais que saibais aqui na Terra, por mais conhecimento que tereis, não se tem o direito de se orgulhar disso, porque é muito pouco relacionado aos grandes espíritos e ainda tudo aquilo que nós temos para aprender. Mas ele vai deixar muito claro que a inteligência na Terra tem 2 necessidades básicas. Primeiro, promover o progresso de todos. E segundo, conduzir os menos favorecidos de encontro à ideia de Deus. Ou seja, à medida em que os valores econômicos são distribuídos fraternalmente, são distribuídos de uma forma produtiva através de um processo de educação em massa, nós estamos apresentando a providência divina para aqueles que estão em piores condições. Então, a inteligência na Terra precisa ser trabalhada no sentido de produzir progresso para todos, mas também de fazer com que as pessoas que estão num estágio mais atrasado do que o nosso sejam encaminhadas para Deus. É uma das faces da inteligência. Ora, prestemos atenção no nosso comportamento, no comportamento do brasileiro, para não irmos muito longe. Dissemos há pouco que 5 segundos são suficientes para uma nova morte relacionada à fome. E o brasileiro gasta, em média, mensalmente, R$290 com pet, com um cachorro, com um gato, com outro animal qualquer de estimação. Nós estamos falando de R$294 por mês. R$90 só de ração, em média, são dados oficiais. E morre pertinho de nós, inclusive no Brasil, a cada 5 segundos um ser humano de fome. Com gatos, no Brasil é um pouco menos, R$121 por mês para cuidar de um gato e R$70 de ração mensalmente. Alguma coisa está errada em nossos valores. Alguma coisa está errada no nosso entendimento, porque nós estamos alimentando bem demais os nossos amiguinhos, e nada contra, é necessário mesmo que os tratemos bem, mas não estamos cuidando dos nossos irmãos seres humanos, que morrem de fome, inclusive aqui no Brasil. No Brasil, são mais de 16 milhões de pessoas passando fome. Esta casa tem trabalhado, graças à ajuda de todos vocês e de outras pessoas, tem trabalhado firmemente para dar uma condição melhor alimentar as pessoas que vêm em busca. Mas nós também não podemos nos esquecer do alimento espiritual, para que as pessoas se esclareçam, se entendam enquanto gente, para nós nos irmanarmos e produzirmos um progresso cada vez mais efetivo.
À medida em que nós evoluímos, nós estabelecemos planos que são desafios, e quando vamos reencarnar, nós escolhemos aquilo que é mais necessário ao nosso espírito, de forma que cada um de nós está experimentando a vida que pediu antes de reencarnar, com as possibilidades todas materiais nas nossas mãos, cada um com o seu quinhão. Nós estamos vivendo a vida que pedimos. Eu bem sei que aqui não tem ninguém que fez isso, mas nós observamos pelo noticiário quantas pessoas correram atrás da Mega Sena acumulada de fim de ano. Os espíritas eu sei que não jogamos, porque a gente sabe que se a gente tiver que ganhar, a gente vai achar um boletinho já preenchido na rua. Mas o que chama a atenção daqueles que vão em busca da Mega Sena acumulada é o sonho. E qual é ele? Eu quero ganhar e sozinho, não quero dividir o prêmio. E a primeira coisa que se fala quando o repórter pergunta: o que é que você vai sair fazer se você ganhar? Eu vou parar de trabalhar e vou sumir no mundo. Duas coisas contrárias às leis naturais. O trabalho é lei natural, e a riqueza que chega às nossas mãos é para produzir o progresso. Fugir da convivência daqueles com os quais está inserido é contrariar o plano reencarnatório. Quando temos medo que alguém venha pedir dinheiro emprestado para nunca mais pagar porque ganhamos bastante, a gente vai sumir até dos parentes. Jogou fora todo o planejamento reencarnatório. Ora, se nós não sabemos lidar com pouco, nós não saberemos lidar com muito. Aliás, os Espíritos nos esclarecem sobre isso. A prova da riqueza é muito mais difícil, é pior do que a prova da pobreza. Se a prova da pobreza nos remete a reclamarmos da providência divina, a prova da riqueza nos remete à porta larga das tentações. E esse, então, torna-se um desafio. O que é que temos feito com as nossas possibilidades? E o quanto temos trabalhado com o nosso egoísmo, que é, segundo a questão 785 do Livro dos Espíritos, uma das maiores chagas da humanidade que impedem o nosso progresso. Na raiz de todos os problemas humanos está o egoísmo. E é esse egoísmo que não deixa que a gente trabalhe. É esse egoísmo que não deixa que a gente crie um laço de fraternidade. É esse egoísmo que mantém o status quo da economia mundial, deixando classes absolutamente paupérrimas, morrendo amigo, enquanto nada se tem dinheiro pelo mundo. Pergunta-se: de que forma enfrentar o egoísmo? Com inteligência. Raciocinemos. O que é ser inteligente? No geral, nós achamos que ser inteligente é conhecer bastante coisa, é resolver determinados problemas. Não é bem isso. Se nós buscarmos o entendimento que a própria ciência humana tem buscado para interpretar o que é inteligência, nós vamos compreender do que se trata. Em 1905, o grande Alfred Binet recebeu um desafio. Todos nós somos desafiados todos os dias. Qual era o desafio proposto a Binet? Alguns pais que sabiam ser ele um grande educador foram em busca da opinião dele e pedir mesmo para que ele resolvesse o seguinte problema: os filhos desses pais tinham determinadas dificuldades em determinadas matérias, aprendiam bem uma, mas não aprendiam bem outra. Sabemos bem o que é isso. Nós temos tendências para uma matéria, não temos tendência para outra, e assim sucessivamente. Mas Alfred Binet observou e começou a estudar e percebeu que era preciso trabalhar o sistema de ensino de forma a treinar aqueles alunos a aprenderem mesmo aquilo que eles não tinham aptidão. E ele conseguiu. E ele chegou à conclusão de que nós somos capazes de aprender qualquer coisa, desde que nos determinemos a isso, tomemos como um desafio. Mas é interessante essa questão, porque pessoalmente a gente é palestrante, anda para cima e para baixo, a gente escuta de muitos espíritos: ah, isso eu não vou dar conta nessa vida, vai ficar para outra encarnação. Isso para essa vida eu não tenho condições, eu vou deixar para outra existência. Olha, não deixa muita coisa para outra existência não, porque para outra existência já existe coisas por demais que ainda não vieram dos nossos ombros, porque nós estamos nos preparando para isso. Então não deixe para a próxima existência
não conhece matemática, não importa, começa a lidar com números, não conhece biologia, vai ler como se fosse uma notícia de jornal e assim sucessivamente, para começar a molhar a terra, para frutificar nas reencarnações da frente. Nós carregamos para as outras existências, assim como trouxemos para essa, as nossas aptidões, as nossas tendências, em função daquilo que já nos esforçamos para adquirir. Alfred Binet garantiu para todos nós, na prática, que é possível aprender qualquer coisa. E a partir dos estudos de Binet, foram se desenvolvendo alguns testes, justamente para poder identificar as crianças que tinham piores condições. Começaram-se a desenvolver testes que foram culminar com o tão conhecido teste de QI, o quociente de inteligência. Em 1939, o teste de QI passou a ser feito também com adultos. E a coisa mudou o panorama do mundo. Por quê? Porque todos aqueles que tinham possibilidade de fazer um ensaio de QI e atingissem um patamar relativamente avantajado, eram endeusados, eram paparicados, eram valorizados profissionalmente e intelectualmente. As pessoas com alto QI, se tornaram estrelas do mundo acadêmico, estrelas da sociedade humana. Mas nós perguntamos: quem de nós não conhece pessoas extremamente inteligentes e que são infelizes? Pessoas extremamente inteligentes que não fazem pessoas felizes, que não têm uma convivência satisfatória. Quem de nós não conhece pessoas extremamente inteligentes e que não são depressivas, que não vivem em conflito de personalidade ou existencial? Todos nós conhecemos. Ou então o quociente de inteligência não é tudo? Não, não é. Porque nós todos conhecemos pessoas extremamente simples, simplórias mesmo, que são felizes e que fazem as pessoas felizes. Tive a oportunidade, ao longo da história do Francisco Cândido Xavier, do Centro Espírita, de conhecer um dos homens mais felizes de toda a minha existência. Frequentava nosso centro à tarde. Vinha no calor estarrecedor de Rio Preto todas as tardes de sábado para tomar sopa. E vinha se arrastando com a sua bengalinha. Um homem extremamente doente, que chegava a cheirar mal em função das suas dores. Ele chegava dentro da casa espírita: seu Navarro, como eu gosto de vir aqui. Seu Navarro, como eu gosto de ver o quadro de Francisco Cândido Xavier. Como eu me sinto bem aqui. E o senhor precisa ir lá na minha casa me fazer uma visita. Tanto fez e me convidou que um dia eu fui conhecê-lo. Fui visitá-lo na sua casa. Seu artigo morava num cômodo emprestado da família. Por conta da sua enfermidade que cheirava mal, fechou-se a porta do cômodo para dentro da casa e abriu uma porta para fora. Era um cômodo, aproximadamente 3,5 por 4 metros de dimensão. Nesse cômodo, ele tinha o seu fogãozinho, ele tinha a sua caminha, ele tinha lá o seu armarinho. Seu Navarro, você veio me visitar, que bênção, que alegria, chega aqui. E aqui nesse meu lar, eu reúno meus amigos nos finais de semana para a gente tocar uma violinha, para cantar. Foi o homem mais feliz que eu já conheci. Não tinha nada, nem mesmo um corpo físico. E me mostrou com todas as letras da vida que não é preciso nada para ser feliz. E esse é o nosso desafio: vencer o nosso egoísmo, achando que ter coisas vai nos fazer felizes, e poder ter coisas nos tornará pessoas melhores. Não, é mais responsabilidade. Então, ter um QI avantajado não é suficiente para fazer ninguém feliz e nem para ser feliz. Mas o processo do entendimento humano anda e nós chegamos num outro tipo de inteligência que começou a ser estudado aqui na Terra a partir da década de 80, quando surge a inteligência emocional.
Inteligência emocional vem a lume pelas mãos de Daniel Goleman, num livro extraordinário chamado Inteligência Emocional. E ele vem provar para todos nós que se nós tivermos um QI elevado, que é o que nos ensina a fazer coisas, mas se nós não tivermos um QI, consciente de emoção, elevado, nós não seremos felizes e não faremos ninguém feliz na terra. Diz ele que as emoções estragam não só o nosso corpo físico, baseado em pesquisas e ensaios, quanto estragam também relacionamentos, e de uma forma irreversível para uma encarnação. O interessante é que a inteligência emocional surge efetivamente na década de 80 aqui na Terra, mas desde 1958 nós, os espíritas, fomos premiados com 2 páginas monumentais, num livro também monumental. Assim como Conduta Espírita, Emmanuel escreve Pensamento e Vida, um livro pequenininho, fininho e de letra grande. Os grandes espíritos sabem do que se trata. Eles sabem que Paulo e Estevão, a gente se pegar para ler, vai ser uma vez só na vida, mas se for um Pensamento e Vida, um Conduta Espírita, é pequenininho, é capaz da gente ler umas 2 vezes numa encarnação. Em 2 páginas memoráveis, o capítulo número 15 e o capítulo número 28, Emmanuel fala para nós do efeito da emoção na saúde e na enfermidade. Nós estamos falando de 1958, quando os estudos e as pesquisas começam efetivamente na década de 70 e 80. Mais uma vez, a doutrina espírita antecede o conhecimento humano, mostrando para nós que se eu for um descontrolado emocional, eu como que martelarei todo o meu organismo fisiológico através do meu perispírito, e com isso eu vou consumir mais rapidamente as minhas energias e vou desencarnar mais cedo. E desencarnar mais cedo do que aquilo que foi comprovado, daquilo que foi programado pelo Espírito, é suicídio involuntário. E lembremos da questão 199 do Livro dos Espíritos: morte precoce na Terra, quase sempre, ou na maioria das vezes, se trata de restos de vidas anteriores. O que é resto de vida anterior? É aquele restinho que a gente não viveu em função dos nossos desatinos, em função dos nossos desequilíbrios fisiológicos, em função da emoção em desalinho. Mas dirá alguém: Navarro, mas eu sou assim, eu nasci assim, vou viver assim e acho que vou morrer assim. Isso chama-se síndrome de Gabriel. Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. É não enfrentar os desafios da vida. Pois é, nós nascemos assim para quê? Para mudar. Para mudar, e é possível mudar. Mas alguém dirá, não Navarro, mas alguém dirá: sou neto de espanhol, o que você acha? Sangue quente. Outros dirão: eu sou descendente de italiano, também sangue quente, não dá para se controlar emocionalmente. Quando eu vejo, eu já explodi. André Luiz nos ensina isso naquele, lembram-se da passagem, aquela mulher que foi aconselhada com água na boca e não tirar enquanto não se acalmasse. Um exercício bom para fazer em casa, mas inteligência emocional vai falar que a gente precisa se antecipar. Ora, observando a si mesmo, a gente sabe se a gente é estudo curto ou não. E se a gente se planejar, a gente consegue se reprogramar, vamos dizer assim, e começar a mudar. Nós chegaremos lá. O que é interessante são as mulheres dizerem que não dá para refrear esse ímpeto emocional, porque são de leão, signo do fogo. Desculpas que estão para o lado de fora, mas não se clareia aquilo que está para o lado de dentro. De qualquer forma, a inteligência emocional nos mostra como é que devemos nos comportar. Se a inteligência intelectual mostra como fazer, a inteligência emocional nos mostra como viver esse momento que estamos vivendo com equilíbrio. Porque, convenhamos, cada estouro que fazemos dentro de nossas vidas de relação é um estrago que fazemos no relacionamento com as pessoas.
Imaginemos uma tábua de carne, de bater carne, aquelas antigas de madeira. Pegue uma faca e vá dando pequenas furadas. A tábua continua funcionando, mas as marcas não saem mais. Assim são as pessoas com relação às nossas explosões. Lembrando sempre que as pessoas que estão conosco, quase todas elas, foram procuradas por nós no planejamento reencarnatório, para que nós pedíssemos para elas para que elas vivessem junto conosco. Dizendo ainda, quem sabe, na Navarra, por exemplo, eu evolui muito, fiz alguns cursos de evangelho aqui no mundo espiritual, você é palestrante espírita, pode vir conviver comigo agora, que já não sou mais aquele de 200 anos atrás. Novas propostas. É preciso observar, porque o estrago que fazemos nas relações é comparado ao estrago que fazemos no nosso corpo físico pelas emoções em desalinho. Então é mais inteligente se corrigir. E esse é um grande desafio, porque mudar o nosso comportamento é um desafio. Mas a rota do entendimento continua avançando e do progresso, e se chega na virada do milênio a um terceiro aspecto da inteligência da humanidade, do ser humano, que é a inteligência espiritual. Dana Zohar, doutora PhD em física quântica, mas profunda conhecedora de psicologia e religião, fundamentada em pesquisas, fundamentada em estudos, traz para nós o conceito de inteligência espiritual. E o que é inteligência espiritual? Se a inteligência intelectual nos dá a possibilidade de fazermos melhor as coisas, a inteligência emocional nos coloca num nível aceitável de convivência e de equilíbrio interno. Mas será a inteligência espiritual que mostrará se nós somos felizes ou não com aquilo que fazemos. E é por isso que somos tão diferentes uns dos outros na questão da felicidade, porque em geral todos nós colocamos a felicidade do lado de fora. Eu vou ser feliz, eu vou ser feliz, minha neta esse final de semana, eu vou ser feliz quando eu fizer 18 anos. Quando ela fizer 18 anos, ela vai ser feliz quando ela se formar. Quando ela se formar, ela vai ser feliz quando arrumar um trabalho. Quando ela arrumar um trabalho, ela vai ser feliz quando ela casar, e ela vai ser feliz também quando descasar, porque hoje está na moda. Casa-se para ser feliz e descasa-se para ser feliz também. Esquecemos dos desafios da vida de relação necessários ao espírito. Mas assim como ela, eu também já passei por isso. Eu vou ser feliz quando eu aposentar. Meu Deus, aposentar no Brasil vai ser feliz? Ainda não é para isso. De qualquer forma, nós estamos colocando a felicidade sempre mais para frente, no futuro. E quando ser feliz é hoje. E a doutrina espírita nos explicará que a única forma de sermos felizes é nos aproximarmos da lei de Deus. Questão 614 do Livro dos Espíritos. Quanto mais nós nos afastamos da lei de Deus, mais somos infelizes. Mas esmiuçando ainda a questão, na questão 922 do Livro dos Espíritos, os Espíritos vão dizer que para ser feliz na Terra é preciso levar em consideração 3 aspectos. Todos nós conhecemos. Primeiro, a posse material. E o egoísmo fala muito alto em relação à posse material. Quanto estamos dispostos a abrir mão para sermos felizes? Tomemos como exemplo Sócrates, o filósofo, passeando pelas ruas de Atenas, pelas ruas do comércio ateniense. Sócrates foi questionado por um vendedor: procurando algo para comprar, Sócrates? Não, eu só estou verificando quantas coisas existem e de que eu não preciso para ser feliz. E nós precisamos de coisas para ser feliz. Quem de nós não tem aquele armáriozinho lá em casa, cheio de coisinhas de antigamente? Quem sabe aquele pijaminha de malha que veio do enxoval no casamento? Quem sabe aquele brinquedo de infância que a gente guarda com todas as minúcias para não se deteriorar nunca? Quem de nós não guarda uma coisinha ou outra? Um dia eu posso precisar. E assim sucessivamente, assim vão se perdendo data de validade de alimentos. O brasileiro, de 30% a 40% do que é produzido no campo do Brasil não chega nas bancas, é jogado fora. Alguma coisa está errada.
Então, posse do necessário, consciência tranquila e fé no futuro, que é para lá que estamos indo, são as condições de felicidade na terra. Mas para se atingir isso, é preciso passar por cima do egoísmo, que segundo a questão 913 do Livro dos Espíritos, é a viciação mais complexa de ser erradicada. Por quê? Porque ela vai de encontro a todos os nossos interesses, até mesmo aqueles interesses que nós não sabemos que temos. O egoísmo fala muito alto. A gente não gosta muito de repartir. Eu vejo aqui as doações que chegam na nossa casa espírita para o nosso bazar da Pechincha. Meu Deus, tem coisas que chegam aqui que não seriam aceitas nem no lixo. Mas é um aprendizado, nós estamos aprendendo a doar, já é alguma coisa, porque vale a intenção. Continuemos doando para a casa espírita, porque a gente também filtra isso e é teste para a nossa paciência e para o nosso entendimento. A gente vai à frente. Mas inteligência espiritual tem a ver com valores existenciais. E Dana Zohar vai dizer para nós do que se trata. Ela define algumas características das pessoas que são inteligentes espiritualmente falando, e ela não está falando de religião, ela está falando de um comportamento íntimo onde se aproveita a vida tal qual ela se apresenta. E ela vai falar para todos nós que a primeira atitude de uma pessoa que está desenvolvendo a sua inteligência espiritual ou que já adquiriu um determinado patamar é enfrentar a vida sem reclamar, enfrentar a vida de frente mesmo. Não seja vítima da circunstância, diz ela. Entenda que os desafios da vida se apresentam como possibilidades de crescimento. É o primeiro ponto que ela levanta com relação a ser inteligente espiritualmente na Terra. Ora, o que vem falar os Espíritos para nós? Vamos começar por Jesus. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês poderão fazer muito mais do que eu fiz. Ou seja, diante dos desafios e dos problemas da vida, antes de desanimarmos, antes de acusarmos quem quer que seja, temos essa facilidade. Eu estou passando por isso por causa da minha mulher, ou por causa do meu marido, ou por causa do meu patrão, ou por causa do meu irmão, do meu pai, da minha mãe, por causa do governo, ou por causa do São Paulo que não ganha nada de ninguém. Desculpas e mais desculpas. Dana Zohar é textual. Não se vitimize, e nós gostamos disso, de sermos vítimas, de sermos coitadinhos, porque quando a gente fica coitadinho, a gente acha que as pessoas vão tentar nos acomodar, vão tentar nos consolar, vão tentar nos... e a gente gosta disso. Diz ela ainda: observe quem você é. Ou seja, descubra quem você é, autoconheça-se. Ora, que pega a doutrina espírita? Conhece a ti mesmo, o sábio da antiguidade já nos disse. Passe em revista todo o teu dia, observa as tuas ações, as tuas atitudes, as tuas aptidões, as tuas inclinações, dirá Santo Agostinho nas duas questões 919 do Livro dos Espíritos. Olhar para dentro é muito difícil, porque nós temos o hábito de olhar para fora. Eu conheço muito bem a minha mulher, eu conheço muito bem meus colegas, minha família, meus amigos, meus vizinhos, meu patrão, mas eu não me conheço. O pior que eu conheço deles, se eu tiver que fazer uma lista, 10 defeitos é rápido, 3 virtudes demora muito para mim descobrir. Além da gente olhar só para fora, a gente só olha o aspecto negativo das pessoas, e isso não é ser inteligente espiritualmente falando, aliás é faltar com a caridade. Dana Zohar fala que a gente precisa observar quem nós somos, quais são os nossos objetivos de vida, o que é que me faz acordar de manhã, o que é que eu almejo para esta encarnação, poderíamos perguntar. Ora, a doutrina espírita responde: para esta encarnação, a busca é incessante pelo progresso, para voltar para o mundo dos espíritos em melhores condições do que quando chegamos. As duas atitudes, Espírito da Verdade, no capítulo número 6 do Evangelho segundo o Espiritismo: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento.
instruí-vos desde o segundo. Então, o nosso desafio maior, nós espíritas, é aprender a amar, mas também aprender a aprender. Aprender a aprender, porque nós não gostamos muito de aprender, dá trabalho. Nós temos uma certa inércia mental. Basta ver que quando pegamos um livro espírita, em 10 minutos já estamos cochilando. Mas quando pegamos comigo, quando pegamos contigo, quando pegamos Caras e outras revistas, não dá sono nenhum. Quando assistimos programas educativos na televisão, porque existem, logo nos enfastiamos porque não tem graça. Mas quando a gente pega aqueles programas policiais ou aqueles programas de auditório, esse nós nos mantemos muito acordados. Está tudo errado. O nosso desafio é mudar as nossas próprias convicções, os nossos próprios valores. Continua Dana Zohar, tenha compaixão, ou seja, tenha misericórdia. O que disse Jesus? Misericórdia eu quero, não sacrifício. E nós saibamos fazer as coisas por misericórdia, ou seja, com o coração, com fraternidade, fazendo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós outros. Isso é ser inteligente emocionalmente e isso, consequentemente, inteligente espiritualmente falando. Dana Zohar elenca algumas características que vão de encontro às nossas potencialidades que nós nem sabemos que temos. Mas a doutrina espírita, se bem estudada, vai nos mostrar que somos espíritos imortais. Em sendo espíritos imortais que fomos criados simples e ignorantes, vamos um dia atingir a perfeição. Atingir a perfeição significa aprender todas as coisas. Aprender a conviver com todas as coisas, ou seja, há todo um leque aberto à nossa frente, esperando que nós encaremos as dificuldades, os problemas e as possibilidades como um desafio à nossa inteligência, como um desafio à nossa capacidade, porque tudo aquilo que nós pedimos está no tipo de vida que estamos levando. E a pergunta que se faz é: o que temos feito com os talentos que a divindade concedeu para nós, para que nós pudéssemos vencer os desafios que nós mesmos solicitamos para esta existência? É preciso enfrentar com coragem, mas com coragem mesmo. Não somos obrigados a aprender tudo, mas somos obrigados a enfrentar aquilo que chega ao nosso alcance, para que nós possamos abrir o horizonte da nossa mente. Dana Zohar ainda vai dizer para nós compartilharmos, para nós não nos esquecermos que tudo o que fazemos afeta as pessoas em derredor, em menor ou maior distância. Quando agimos dentro de nossas casas, quando agimos em sociedade, no ambiente do trabalho, nós atingimos as pessoas. Então é preciso prestar atenção no que temos feito para dar para essas pessoas aquilo que elas esperam de nós. A grande missionária do Cristo, Madre Teresa de Calcutá, nos alertou sobre isso. Não permita nunca, disse ela, que as pessoas que se aproximam de você saiam depois de algum tempo em piores condições do que quando chegaram. Madre Teresa de Calcutá está dizendo que nós não perdemos uma única oportunidade de sermos úteis, de sermos bons, de praticarmos o bem. E esse é o nosso grande desafio: vencer as nossas tendências egoísticas, a nossa vaidade, o nosso orgulho, para implantar o bem nas nossas atitudes. Quando estivermos implantando e praticando o bem em nossas atitudes, nós estaremos trabalhando na seara do Cristo, que é grande e ainda observam poucos os trabalhadores. Quando nós estivermos trabalhando para dar às pessoas uma condição melhor de vida, e isso evidentemente começa dentro de nossas casas, e com gestos muito simples. Como assim gestos simples? Ora, fazer o bem lá dentro de casa é muito simples. É só levantar um pouquinho mais fraterno, é só acordar com um pouquinho mais de bom humor, um pouquinho menos rabugento, um pouquinho menos crítico, um pouquinho menos ácido, um pouquinho menos azedo, um pouquinho mais alegre. Se não estamos satisfeitos com nossas vidas, ninguém tem nada com isso. É problema nosso. E o nosso problema é traduzir o amor com que somos tolerados pela divindade para as pessoas que convivem conosco. Isto é agir com inteligência.
Isto é vencer os nossos desafios. Abrir mão dos nossos valores para fazer pessoas felizes, porque pela própria lei de ação e reação, eu só receberei felicidade se eu der felicidade, eu só receberei amor se eu der amor. E repetindo pela enésima vez, esse será o nosso grande desafio. Aliás, esse desafio que é dar amor, ou seja, que é praticar o bem, está implícito e explícito na doutrina espírita. Se na questão 132 os Espíritos dizem que o objetivo maior de nossas existências é atingir a perfeição, na questão 860 está a resposta para toda a problemática da existência humana. Se você se sente vazio existencialmente falando, se você não é inteligente emocionalmente, não é inteligente espiritualmente, estude a questão 860 do Livro dos Espíritos. Nós, que queremos mudar as nossas vidas, precisamos estudar a questão 860 do Livro dos Espíritos. É onde Allan Kardec pergunta para os Espíritos se através das nossas vontades e atitudes nós conseguimos mudar as nossas vidas, evitando que coisas que estavam previstas a acontecer não aconteçam e vice-versa. E os Espíritos disseram que sim, que seria suficiente, inclusive, muito pouca coisa para mudar as nossas vidas, se nós prestássemos atenção, palavra dos Espíritos, no único objetivo do Espírito encarnado: praticar o bem. Não viemos para a Terra senão para praticar o bem. Quer dizer que eu não preciso frequentar a faculdade? É uma necessidade kármica, faz parte das suas atribuições de espírito imortal, faz parte das suas atribuições reencarnatórias, mas o essencial na Terra é aprender a ser bom, amar como Jesus amou, amar como Jesus orientou, amar como Jesus pede para que amemos. E Ele não pede nada que nós não possamos fornecer. Jesus pede simplesmente que a gente seja bom, que a gente pratique o bem. Este é o maior desafio de nossas existências. É o desafio do homem inteligente na Terra: ser bom, praticar o bem. Praticar o bem. Pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, Alberto de Oliveira nos falará sobre a prática do bem. E ele nos aconselhará dizendo: estende a mão fraterna ao que ri e ao que chora, ao palácio e à choupana, ao ninho e à sepultura, porque tudo que vibra espera a luz que resplendora na eterna lei de amor que consagra a criatura. Plantam raios de esperança onde quer que você vá. Orienta a alegria, esclarece a desgraça, guarda o anseio do bem que é nu e peregrino. Não te aflijas a miséria, arrima-te a esperança, seja a bênção de amor à luz do teu destino. Muito obrigado a todos e muita paz.